Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As Mil e Uma Noites. 194ª noite. A confidente de Shamselnihar continuou a contar a Ebn Thaher tudo o que havia se passado com sua ama desde o primeiro desmaio. Levamos novamente muito tempo para fazermos com que ela recobrasse os sentidos, minhas companheiras e eu. Recobrou-os finalmente, e eu lhe disse então: Senhora, estais resolvida a deixar-vos morrer e a deixar-nos morrer convosco? Suplico-vos em nome do príncipe da Pérsia, com quem tendes interesse em viver, que conserveis os vossos dias. Por favor, deixai-vos convencer e fazei os esforços que deveis a vós mesma, ao amor do príncipe e ao nosso afeto. Agradeço-vos, disse-me, os vossos cuidados, o vosso zelo e conselho. Mas, ai de mim, de que me vale o vosso conselho? Não nos é permitida qualquer esperança, e é somente no túmulo que poderemos aguardar o fim do nosso tormento. Uma das minhas companheiras quis desviá-la dos seus tristes pensamentos, cantando acompanhada pelo alaúde. Mas ela impôs-lhe silêncio e ordenou-lhe, como as demais, que se retirassem. Só eu fiquei para passar a noite com ela. Que noite, ó céus! Passou-a chorando e gemendo, e chamando sem cessar o príncipe da Pérsia. Queixou-se da sorte que a destinara ao califa, a quem não podia amar, e não ao homem a quem amava perdidamente. No dia seguinte, visto não achar-se bem à vontade no salão, ajudei-a a transferir-se para o seu aposento, onde mal chegou, entraram todos os médicos do palácio por ordem do califa, que não tardou em aparecer. Os remédios ordenados não surtiam nenhum efeito, já que a causa do mal era desconhecida. O constrangimento em que a mergulhava a presença do califa só lhe aumentava o mal-estar. Entretanto, essa noite conseguiu repousar um pouco, e quando despertou, incumbiu-me de vir procurar-vos e pedir notícias do príncipe da Pérsia. Já vos informei o estado em que se acha, disse-lhe Ebn Thaher. Voltai, pois, e assegurai à vossa ama que o príncipe da Pérsia aguarda notícias dela com a mesma impaciência. Exortai-a, sobretudo, a moderar-se e a dominar-se, para que não profira diante do califa palavras que nos possa perder com ela. Quanto a mim, respondeu a confidente, confesso, tudo receio dos seus rompantes. Tomei a liberdade de lhe dizer o que pensava disso, e estou certa de que não protestará por eu lhe falar ainda, de vossa parte. Ebn Thaher, que acabara de chegar da casa do príncipe da Pérsia, não julgou conveniente voltar para lá imediatamente e descuidar negócios importantes. Só o viu novamente pelo fim do dia. Estava sozinho e continuava na mesma. Ebn Thaher disse ao vê-lo: Tendes, sem dúvida, numerosos amigos, mas os vossos amigos não sabem o que valeis. Como me demonstra o vosso zelo, o vosso cuidado, o vosso sacrifício. Confunde-me tudo quanto fazeis por mim,
com tão grande afeto, e não sei como poderei desobrigar-me. Príncipe, respondeu-lhe Emmentaler, não falemos nisso, peço-lhe. Estou pronto não somente a vos dar um dos olhos, mas até a sacrificar minha vida pela vossa. Não é disso, porém, que se trata agora. Venho dizer-vos que Shamselnihar me enviou a sua confidente para saber notícias vossas e, ao mesmo tempo, dar as suas. Nada lhe disse que não confirmasse o excesso do vosso amor pela ama e a constância com a qual a amais. Emmentaler em seguida contou-lhe pormenorizadamente tudo o que lhe fora transmitido pela escrava. O príncipe ouviu-o com temor, ciúme, ternura e compaixão inspiradas por aquelas palavras, entregando-se a pensamentos tristes ou consoladores capazes de reinar no espírito de tão apaixonado amante. A conversa do príncipe com seu amigo durou tanto tempo que, sendo já tarde da noite, o príncipe da Pérsia obrigou Emmentaler a ficar com ele. No dia seguinte de manhã, ao voltar para sua casa, o fiel amigo viu ir-lhe ao encontro a confidente de Shamselnihar, que lhe disse: minha ama vos saúda, e eu venho suplicar-vos por ela, que entregue essa carta ao príncipe da Pérsia. O zeloso Emmentaler pegou a carta e, regressando seguido da escrava confidente para a casa do príncipe. Sherazade deixou de falar nessa altura em virtude do dia que acabava de aparecer. Prosseguiu na noite seguinte, dizendo ao sultão da Índia: 195ª noite. Quando Emmentaler entrou na casa do príncipe da Pérsia, com a confidente de Shamselnihar, pediu-lhe que aguardasse um instante na antessala. Mal o príncipe o viu, perguntou-lhe imediatamente qual era a notícia. A melhor que poderíeis esperar, respondeu-lhe Emmentaler. Seis amado tanto quanto amais. A confidente de Shamselnihar está na antessala e traz-lhe uma carta da sua ama. Só aguarda vossa permissão para entrar. Pois entre! Exclamou o príncipe com alegria e preparou-se para recebê-la. Como os que rodeavam o príncipe tinham saído do aposento e apenas permanecera Emmentaler, este foi abrir a porta pessoalmente e mandou entrar a confidente. O príncipe recebeu-a com delicadeza. Senhor, disse-lhe ela, sei como sofrestes depois que tive a honra de vos conduzir ao barco que vos esperava. Mas ouso crer que esta carta contribuirá para o vosso restabelecimento. Aquelas palavras apresentou-a. Ele pegou a carta e, após beijá-la várias vezes, abriu-a para ler. Carta de Shamselnihar ao príncipe da Pérsia, Ali Ebn Becar. A pessoa que vos entregará essa carta lhe dirá como estou melhor do que eu mesma, pois já não me reconheço desde que deixei de vê-lo. Sem a vossa presença, busco me enganar com estas linhas e com o mesmo prazer que experimentaria se tivesse a ventura de falar-lhe pessoalmente. Diz-se que a paciência é remédio para todos os males. No entanto, ela irrita os meus em vez de aliviá-los.
Embora eu vos traga bem gravado no meu coração, meus olhos almejam vos rever, e perderão toda a luz, se da vossa imagem se ficarem privados por mais tempo. Os vossos também desejam rever-me? Sim, tenho certeza, pois me deram a conhecer pela sua ternura. Como seria feliz Shamselnihar, e como seríeis vós, príncipe, se os meus anseios, conformes os vossos, não tivessem pela frente insuperáveis obstáculos, que mais me afligem por serem a causa da vossa aflição. Tais sentimentos traçados pelos meus dedos e que eu expresso com incrível prazer, repetindo-os várias vezes, partem do fundo do meu coração e da ferida incurável que nele fizestes, ferida que abençoo 1000 vezes, apesar da tristeza que me causa a vossa ausência. Não me importaria com o que se opõe aos nossos amores, se pudesse vê-lo livremente, possuir-vos então, e que mais eu poderia desejar? Não julgueis que minhas palavras dizem mais do que sinto. Sejam quais forem as expressões de que me sirvo, bem sei que penso muito mais do que digo. Os meus olhos, que vigiam constantemente e incessantemente, choram à espera de revê-lo. O meu coração aflito, que só deseja a vós. Os suspiros que dou todas as vezes em que penso em vós, isto é, a todo instante. A minha imaginação, que só me representa a vossa querida imagem. As queixas que lanço ao céu contra o rigor do meu destino. Enfim, as minhas inquietações, os meus tormentos que não me concedem repouso depois que vos perdi de vista, garantem o que vos escrevo. Não sou bem infeliz por ter nascido para amar sem a esperança de possuir o que amo. Esse pensamento desolador me acabrunha a tal ponto que eu morreria se não estivesse certa de que me amais. Tão doce consolo alivia meu desespero e me prende à vida. Dizei-me que me tendes amor para sempre. Guardarei a vossa carta. Hei de lê-la 1000 vezes por dia e suportarei os meus pesares com menos impaciência. Desejo que o céu cesse de estar irritado contra nós e nos permita encontrar a oportunidade de nos dizermos, sem constrangimento, que nos amamos e que jamais deixaremos de nos amar. Adeus. Saúdo Ebn Thaher, a quem tantas obrigações devemos.